Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, nós estamos no LAC Concursos e a gente vai conversar agora sobre a ordem social, a última parte da Constituição da República. E hoje a gente conversa sobre as disposições gerais da ordem social. Ela é uma parte grande, porém de informações simples e que caem em prova. Essas informações eu começo a encontrá-las aqui, no artigo 193 da Constituição Federal. São assuntos gerais referentes à ordem social que nós vamos tratar agora. É como se fosse uma introdução dessa matéria. Então agora a aula é bem simples, bem tranquila, numa boa. A gente vai tratar desse assunto agora. A ordem social, as disposições gerais sobre ela estão previstas no artigo 193 da Constituição da República. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. Olha só, a base da ordem social, o primado do trabalho, o objetivo da ordem social, o bem-estar e a justiça social. Bacana isso, né? A gente entender que existe uma base de sustentação da ordem social, que é o primado do trabalho, e um objetivo que é o bem-estar e as justiças sociais. A ordem social dá um perfil para a Constituição da República que muda o perfil do Estado. Exatamente. O perfil do Estado, nesse momento, é um perfil de Estado social. Deixa eu te contar uma coisa. Sei que você pode achar chato isso, parece aula de história, mas não é. O Estado. Estado é um conceito da Idade Média. Tá? O Estado, como nós conhecemos, é um conceito da Idade Média. Eu tenho lá as cidades-estados na Grécia Antiga, mas é um conceito jurídico diferente do que nós conhecemos como Estado hoje. O modelo de Estado que nós temos hoje, ele é um conceito da Idade Média. Tudo bem? Beleza? No seu surgimento, ele assume o perfil de Estado liberal. Preocupação com o indivíduo. Essa era a preocupação do Estado, com o indivíduo. É no Estado liberal. Já passando da Idade Média, e aí a gente entra na Idade Moderna, nós temos aqui a Revolução Industrial. Aí o Estado muda de perfil e ele assume um caráter social. Existe uma transição nessa história toda do Estado liberal para o Estado social. Estado social não é um Estado socialista. Não, o socialismo é o extremo dessa ponta. Tá? Nem é um Estado comunista. Não. É o Estado que tem uma preocupação com a sociedade, não apenas com o indivíduo. Isso é importante você entender, porque a Constituição Federal de 1988, ela olha o indivíduo e ela olha a sociedade como um todo. Leia coletividade. A Constituição Federal ela se divide nesses dois pontos. O Estado brasileiro é um Estado eminentemente privatista, eminentemente individualista? Não. Há sim regras constitucionais no artigo 5º de proteção muito grande do indivíduo. Mas não existe só isso lá. No artigo 5º eu tenho proteções ao indivíduo, no artigo 6º eu tenho regras de direitos sociais. E aí, quando eu falo em regras de direitos sociais no artigo 6º da Constituição, depois no artigo 7º, 8º, no 9º, no 10 e no 11, de lá eu dou um salto e venho parar na ordem social, que é a última parte da Constituição, uma das partes mais, digamos assim, mais longas e menos exploradas, seja por doutrinadores, seja por estudantes de concurso público ou de OAB. Porque fala de questões simples,
que não geram tanta polêmica, exceto alguns pontos, como a gente vai ver no caso de família, índios ou na Seguridade Social, especificamente no ponto Previdência. Todas as regras que nós encontrarmos na ordem social são regras destinadas justamente à proteção da coletividade. Não há uma preocupação com o indivíduo, e sim uma preocupação com a coletividade. Beleza? Sussa, tranquilos? Então agora você já sabe que a gente vai tratar de assuntos que dizem respeito à sociedade, não a uma pessoa. De assuntos que dizem respeito a situações que atingem pessoas de toda a ordem. Por isso, a base no primado do trabalho. O Brasil é um país que valoriza a mão de obra. O Brasil é um país que dá valorização social ao trabalho do ser humano. O primado do trabalho é o limitador da livre iniciativa. Sim, porque senão a livre iniciativa escraviza todo mundo. É uma regra natural de mercado, de economia, é uma tendência do ser humano tentar explorar ao máximo quem ele pode explorar. Então, se eu não estabeleço uma base de primado do trabalho, ou seja, uma garantia de valorização do trabalho, eu não tenho limites para a livre iniciativa e para o capital. E, infelizmente, nós não somos evoluídos e civilizadamente avançados a ponto de entender e ter consciência que a mão de obra do trabalhador merece remuneração adequada. Por isso eu preciso de regras constitucionais tentando harmonizar, equilibrar. E aí vem como objetivo a promoção do bem-estar, não só do trabalhador, mas do empregador também. Não só do Estado, mas do contribuinte também. E assim eu realizo a justiça social. Cabeça, mas o que é justiça social? Eu já ouvi tanto essa palavra e não sei o que significa. Justiça social é quando você consegue distribuir para toda uma sociedade aquilo que ela merece. Cultura, lazer, trabalho, remuneração digna, habitação, vestuário, alimentação, esporte, promoção da família, comunicação. Isso tudo envolve a justiça social. Eu só tenho justiça social em um país quando eu consigo oportunizar a todas as pessoas a inserção num sistema social que permite usufruir da seguridade social, da educação, da cultura, do desporto, da ciência, da tecnologia ou da comunicação, do meio ambiente, da família, que protege a criança, o adolescente, o jovem e também o índio. Faltou aqui o idoso. Tá? Vamos acrescentar aqui agora o idoso. Deixa eu arrumar aqui jovens e idosos. Também fazem parte dessa estrutura de proteção. E nós não podemos imaginar que a ordem social vai ignorar tudo isso. Então, quando a gente vai estudar a ordem social, nós vamos estudar tudo isso aqui. Seguridade social, educação, cultura, desporto, ciência, tecnologia, comunicação social, meio ambiente, família, criança, adolescente, jovens e idosos, além dos índios. A maioria das normas da ordem social são normas de eficácia limitada e exigem regulamentação. Exigem ações positivas, afirmativas, seja do executivo, do legislativo ou do judiciário. Cabeça, o que é uma norma de eficácia limitada? Vamos lá, vamos fazer uma revisão desse assunto. Eficácia das normas constitucionais, beleza? Eficácia das normas constitucionais. Isso aqui é uma caixinha de tanta informação que ela tem, né? Quem difundiu essa teoria no Brasil, teoria da eficácia das normas constitucionais, foi o professor José Afonso da Silva. Para mim, ele é o maior constitucionalista brasileiro. Contemporâneo, né? Porque existiram outros grandes constitucionalistas, como Rui Barbosa, por exemplo. Mas o professor José Afonso da Silva trouxe para o Brasil uma teoria norte-americana que fala da eficácia das normas. E essa teoria diz o seguinte: as normas constitucionais têm eficácia plena. As normas constitucionais têm eficácia contida. As normas constitucionais têm eficácia limitada. E as normas constitucionais de eficácia limitada, elas são as programáticas ou institutivas. Beleza? Sussa, tranquilos?
Esse esqueminha é bem importante para você aprender sobre a eficácia das normas constitucionais. A norma de eficácia plena, ela tem aplicação imediata. Tem aplicação imediata. Já a norma de eficácia contida, ela tem aplicação imediata, mas ela possui restrições. E a norma de eficácia limitada? Não tem aplicação imediata. Não tem aplicação imediata. Exige regulamentação. Só para você ter uma revisão geral desse assunto e lembrar que as normas de eficácia limitada são aquelas que precisam de uma regulamentação, precisam de um complemento, precisam de um auxílio. É por isso que a Constituição fala em determinados momentos que existe um determinado direito na forma da lei, segundo a lei, de acordo com a regulamentação legal e por aí vai. É porque nós estamos falando de uma norma de eficácia limitada. Eu só escrevi o limita. É limitada. Pronto. Agora tá certo. Limitada. A norma constitucional de eficácia limitada diz exatamente isso. Eu preciso de regulamentação para que o direito constitucional seja aplicado. A ordem social é recheada de normas constitucionais de eficácia limitada, normas que exigem e precisam de regulamentação. E quando eu não tenho a regulamentação feita pelo legislador, ou feita pelo executivo, ou até pelo próprio judiciário, é caso de mandado de injunção ou é caso de adim por omissão. Vai depender de cada caso, tá? Então é importante você conhecer isso aqui, porque isso vai só te acrescentar nos seus estudos. Não diminui nada seu conhecimento, pelo contrário, só amplia, tá bom? Beleza? E aí, como falando na nossa aula sobre a ordem social, sobre a introdução da ordem social, a gente tem uma conclusão básica da doutrina que a maioria das regras previstas na ordem social, elas são regras tratadas como normas constitucionais de eficácia limitada. Eu preciso regulamentar, por exemplo, a proteção dos idosos, e foi regulamentado o Estatuto do Idoso. Tem o Estatuto do Jovem, eu regulamentei. Da criança e do adolescente, olha a regulamentação, se chama ECA. Da família, está no Código Civil e também está no ECA. Meio ambiente, tem um monte de legislação sobre meio ambiente, comunicação social. Essa é uma das mais precárias, né? Nós não temos, por exemplo, uma lei de imprensa no Brasil. Nós temos uma norma que trata do Marco Civil da Internet, que estabelece regulamentação sobre a internet, comunicação social, mas a lei de imprensa não existe mais. Esse esqueminha que está na tela é do professor Pedro Lenza, do livro do professor Pedro Lenza. Excelente esquema que dá uma visão geral do que é a ordem social. Seguridade Social, dos artigos 194 ao 204. Educação, do artigo 205 ao 214. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Então, eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Quero convidar vocês a conhecer a nossa proposta pedagógica para o concurso da PM Espírito Santo 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos disponibilizando 4 cursos, aliás, 2 cursos, um para o cargo de soldado, um para o cargo de oficial, todos os cursos super atualizados, ponto a ponto do edital, super competitivo. Professor, qual que é o valor do investimento? O valor do investimento, apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você terá 75 dias de acesso e poderá assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Pode ter certeza que é uma grande aquisição, é um grande investimento. Vem conosco, vem estudar aqui na Lá Concursos. Professor, eu quero saber de mais informações, né? Então, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando aí uma lista de transmissão exclusiva da PM Espírito Santo, né? Nós, inclusive, nós queremos fazer alguns aulões ao vivo de revisão,
Tá? Então, se você quiser participar dessa lista, não paga nada, informações, dicas, exercícios e assim por diante. Nós temos aqui o DDD 65997199373, que você vai participar dessa nossa lista de transmissão e você vai ficar super atualizado aqui na Lá Concurso. Mas, antes de qualquer coisa, convido vocês a se matricularem no nosso curso online completo, ponto a ponto do edital, super atualizado da Lá Concurso. Um forte abraço, eu espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.